Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Isaac. Bem-vindos ao canal Exatas em 15 minutos ou menos. É, Vamos lá, vamos continuar com o nosso módulo aí de matemática básica. Vamos falar hoje sobre operações com frações. Vamos lá, o primeiro caso que nós vamos falar é multiplicação. Como que a gente deve proceder com este problema? Vou multiplicar o numerador por numerador e denominador por denominador, ok? Então vamos lá, ó. É simples multiplicação direta. Só para lembrar, quem está em cima é o numerador, quem está embaixo é o denominador, ok? Nunca se esqueça disso. 5 vezes 3, 15. 2 vezes 4, 8. Fechou. Essa é a resposta do meu problema. Multiplicação direta, ok? Nunca se esqueçam disso. Quando tiver multiplicação em operações com frações, multiplicação direta. Mas, professor, esse caso aqui eu tenho três frações. Posso multiplicar tudo direto? Não só pode, como deve. Mesmo se eu tiver três frações, quatro, cinco, seis, N frações. Se você pegar um caso onde é multiplicação e esses números são frações, você vai poder multiplicar direto. Então, aqui vai ficar da seguinte maneira, ó. Vai ficar lá 6 vezes um vezes 2 divididos por 11 vezes 2 vezes 3, não é isso? Então, 6 vezes um vezes 2, 12. Não é isso? Olha lá, 11 vezes 2, 22. 22 vezes 3, 66. E aí, professor, 12 por 66 eu consigo simplificar isso aí, não consigo? Se eu dividir lá direto por, pode ser por 2 para começar? Pode ser, ó. Vamos trazer aqui para baixo, vamos ver como vai ficar, ó. 12 por 2 dá 6. 66 por 2 dá 33. Mas eu consigo ainda simplificar aqui por 3, não consigo? Ó, 6 dividido por 3 dá 2. E 33 por 3 dá 11, tá? Aqui é a resposta do nosso problema. Então, professor, se eu pegar lá 12 sobre 66, bater na calculadora, vai dar a mesma coisa do que 2 sobre 11? Sim, tem que dar o mesmo valor, ok? Então, vamos lá, vamos para o próximo caso. O próximo caso é a divisão. Atentem-se à nossa aqui condição de resolução. O que que eu preciso fazer? Conservar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Quem que é a primeira aqui? A primeira é o nosso numerador. E a segunda? Quem que é a segunda? É o nosso denominador. Nunca se esqueçam disso, ok? Então, conservar a primeira é a mesma coisa de você pegar e vir copiar ela aqui, ó. 5 sobre 2 é a minha primeira, então eu vou conservar, certo? Então, vou multiplicar pelo quê? Pelo inverso da segunda. Se a minha segunda é 3 quartos, como que vai ficar o inverso dela? 4 terços, ok? Simples assim. E agora, cair lá na multiplicação. Multiplicação é numerador com numerador, denominador com numerador. Multiplicação direta. 5 vezes 4, 20. 2 vezes 3, 6. Consigo simplificar? Consegue, olha só. Se eu dividir por 2 em cima e embaixo, quanto que vai dar? Vai dar 10 sobre 3. Tá aí a resposta do nosso problema. Fechou? Vamos lá, vamos pegar esse segundo problema aqui, ó. Letra B aqui, ó. 3 sobre 7 dividido por 7 terços. Como que eu faço? Conservo a primeira, não é isso? E multiplico pelo inverso da segunda. Ó, a minha segunda não é 7 terços? Como que vai ficar o inverso disso? Vai ficar 3 sobre 7. Então, vai ficar lá, ó, 3 sobre 7 vezes 3 sobre 7. E agora, multiplicação direta. 3 vezes 3, 9. 7 vezes 7, 49. E aí, é divisível um pelo outro? Não é, né, gente? Então vai ficar isso aí, ó. 9 sobre 49 é a resposta do nosso problema, ok? Aí eu trouxe aqui para vocês, ó, como vai ficar, para ficar aí documentado, ok? E vamos para o próximo caso, que eu acredito que é o caso onde a gente vai ter o maior número de dúvidas, certo? Então vamos lá, ó. Soma e subtração. O processo é o mesmo, ok? Eu preciso encontrar uma fração equivalente, vamos ver o que que é isso, através de um MMC, o mínimo múltiplo comum entre quais números, né? É bom frisar isso aqui, entre os denominadores da fração, ok? Então, MMC eu vou fazer pelos denominadores. Vamos ver como que a gente vai fazer esse processo de cálculo? Seguinte maneira, ó. Primeiro eu preciso lembrar o que é o MMC, né? O mínimo múltiplo comum. Vamos pegar um exemplo qualquer aqui. Vamos pegar o número 2, o número 3 e o número 6. Como que eu faço o MMC? Lembrar, eu vou colocar os números aqui um do lado do outro e vou traçar uma linha na vertical. E vou começar com o menor número. Qual o menor número divisível aqui? Tá, professor, o 1. Mas peraí, o 1 vai ser ele mesmo, então vou repetir os mesmos números aqui. Então, 1 não vale, tá? Qual é o próximo número? Vai ser o 2.
2 é divisível por 2? Sim, dá 1. E o 3? Não. Se não for, você repete. O 6 é dividido por 2? Sim. 6 sobre 2 dá 3. Opa, qual que é o próximo número? O próximo número é o 3. 1 você repete. 3 por 3 dá 1. 3 por 3 dá 1. E aí, o que que eu faço com esses dois caras? Eu multiplico. Se fosse 3, eu multiplicava todos, professor? Sim. Se fosse 4, eu multiplicava todos? Sim, também. Independente da quantidade de números que vai aparecer aqui, ó, você vai multiplicá-los. 2 vezes 3, 6. Então, o mínimo múltiplo comum entre 2, 3 e 6 é qual número? É o número 6. Perfeito? Vamos lá. Mas, professor, eu observei aqui, ó, que é o 2 e o 2. E o mínimo múltiplo comum entre eles, obviamente, vai ser o número 2, não é isso? Sim. Então, já fica aí como a nossa primeira lição, né? Se eu tenho soma ou subtração entre frações nos quais os denominadores são iguais, eu não preciso, obviamente, o quê? Fazer MMC. Eu simplesmente vou repetir o número aqui embaixo e somar os numeradores. Então, qual que vai ser a resposta disso aqui? 7 mais 3, 10 divididos por 2. Opa, mais 10 dividido por 2 vai dar quanto? Vamos lá? 10 dividido por 2 dá 5. Então, 5 é a resposta do meu problema. Tranquilo? Então, gravem isso. Quando o meu denominador for igual na soma ou subtração entre frações, eu simplesmente o quê? Conservo ele e somo os numeradores. Nesse caso é a soma, certo? E aqui, agora, ó, observe, 2 é diferente de 5. Então, o que que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar fazer um MMC entre esses dois caras. Vamos lá? Entre o 2 e o 5, vai ficar como? Ó, vou fazer no cantinho aqui, entre o 2 e o 5. Qual que é o menor número aqui? É o 2. Então, vamos começar pelo 2, ok? Olha só, 2 dividido por 2, 1. E o 5? O 5 você copia, né? E aí, o 3 vai ser? Não, não vai. O 4 vai ser divisível? Também não vai. Então, o próximo número vai ser mesmo o número 5, ó. Fica 1 em 1, 2 vezes 5, 10. Então, qual que vai ser o MMC entre 2 e 5? 10, que é o mínimo múltiplo comum, é o número que é mínimo múltiplo comum entre 2 e 5. Não é isso? Consegue perceber? Então, como eu agora, professor? Como que eu faço aqui agora, ó? Porque agora eu não posso simplesmente pegar o 3 e somar com 7 aqui, ó. Vai dar errado aqui em cima. O que que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse cara, dividir pelo denominador e depois multiplicar pelo numerador. Observe, professor, e a operação? O que que eu faço? Eu conservo, ok? Você vai conservar a operação. Vamos lá? Então, vamos ver como vai ficar esse cálculo aqui, ó. 10 divididos por 2, opa, desculpe, 10 divididos por 2 dá quanto? Dá 5, não é isso? Dá 5. E 5 vezes 7 dá quanto? 35. Perceberam como que é feito o processo? E agora, 10 divididos por 5 dá 2. 2 vezes 3, 6. Conseguiram perceber como que vai ficar aqui? Como que vai ser a resposta do problema? Vou mudar de cor aqui para ficar bonitinho, coerente. 35 mais 6 dá quanto? 41 divididos por 10. Essa é a resposta do nosso problema. Então, professor, 7 sobre 2 mais 3 sobre 5 é a mesma coisa do que 41 sobre 10? Isso aí, exatamente. É exatamente isso aí. Prova real rapidinho aqui, ó. 7 sobre 2 dá quanto? 3,5 mais 3 sobre 5 dá 0,6. E aí, quanto que dá? 3,5 mais 0 sobre mais 0,6 dá 4,1. 4,1 é a mesma coisa do que 41 sobre 10. Perfeito? Vamos fazer mais um pouquinho aqui sobre soma e subtração. Fizemos com soma, agora vamos fazer com subtração, né? Bora lá. 5 sobre 2 menos 4 sobre 2. Espera aí, professor, olha o que eu acabei de observar. Os denominadores são iguais. Preciso fazer alguma coisa? Não, só vou fazer o quê? Subtrair os numeradores. Então, vai ficar assim, ó, 5 sobre 4 dividido por 2, não é? 5 sobre 4 dá 1. E aqui o denominador eu conservo. Então, a resposta disso aqui é meio. Mesma coisa do que 0,5. Certo? Bora lá. 10 sobre 3 menos 11 sobre 3. E aí, 3 e 6 são diferentes. O que é que eu preciso fazer? Mínimo múltiplo comum. Vamos fazer no cantinho aqui, ó, entre 3 e 6. Vamos ver qual que vai dar. Qual o menor número aqui que eu consigo trabalhar? Primeiro, o número 2, não é isso? Porque o 6 ele é divisível por 2. E o 3? O 3 você copia ele aqui, ó. Então, 6 sobre 2 dá 3. Qual é o próximo número? Vai ser o número
3. Olha só, 3 sobre 3, 1, e aqui 3 sobre 3, 1. O que que eu faço entre os dois caras? Multiplico. 2 vezes 3, 6. Então, o que que eu tenho como conclusão disso aí? Que o MMC entre 2, opa, desculpe, entre 3 e 6 é o próprio número? É o próprio número 6. Conseguiram perceber? E agora, como que eu faço aquele cálculo ali, professor? Que eu fiquei um pouquinho com dúvida. O que que eu faço? Qual o próximo passo? Eu vou dividir esse MMC pelo denominador e depois vou multiplicar pelo numerador. E o que que eu faço com a operação? Eu simplesmente conservo ela, né? Ó, é uma subtração, ela continua sendo uma subtração. Vamos continuar aqui o processo? Então, vai ficar assim, ó, 6 divididos por 3 dá quanto? Dá 2. E 2 vezes 10 dá 20. Conseguiram perceber? Vamos lá. 6 dividido por 6 dá quanto? Dá 1. Opa, 1 vezes 11 dá o próprio 11, não é isso? Então, como que vai ficar a resposta desse problema? 20 menos 11 dá 9. E aqui eu conservo o número 6. Professor, eu consigo simplificar ali? Consigo, olha só. O 9, posso subtrair ambos por 3, não é isso? Então, vai ficar como lá, ó? Vai ficar 9 sobre 3 dá 3, não é isso? E 6 sobre 3 dá 2. Então, a resposta do meu problema é 3 sobre 2, a mesma coisa do que 1,5, ok? É isso aí, pessoal. Bem tranquilo, você tomando bastante cuidado, você nunca mais vai errar esse tipo de problema. Atentem-se aí sempre à soma e subtração, que é o que vai te causar mais problemas, certo? Muito obrigado por assistir o vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o joinha lá no nosso vídeo e colocar o sininho lá na notificação para quando tiver vídeo novo aí, a gente continuar o nosso estudo de matemática básica. Valeu, um abraço, até a próxima.